1950, meio do ano, nasci aqui em Marrazes, que era na altura uma aldeia destacada da cidade, mas hoje praticamente submersa do urbanismo de Leiria. Vivi cá os primeiros 17 anos, fiz a escola primária, curiosamente, num colégio de freiras a 6 km de casa, percorrendo 12 km diários para ir à escola e vir, quando tinha a escola do outro lado da estrada, escola pública. Mas os meus pais, com a preocupação de educarem o menino de acordo com os preceitos todos, acharam que era preferível isso, e, portanto, fiz a primária num colégio que ainda hoje existe, da Imaculada Conceição, e depois disso fiz o 7º ano de liceu, os 7 anos do ensino secundário aqui. Comecei a trabalhar imediatamente, porque os meus pais tinham muitas dificuldades, e eu era o mais velho de 5 irmãos. Comecei a trabalhar, curiosamente, como desenhador da construção civil, foi o primeiro trabalho que tive durante um mês. Não me dava muito bem com tira-linhas e, portanto, mudei e comecei imediatamente a seguir. Eu estava, na altura, já ligado a uma organização católica juvenil, Juventude Operária Católica, e passei imediatamente a trabalhar como redator de um jornal que, de alguma maneira, me pagava ordenado para eu poder fazer atividade para essa organização. Portanto, trabalhei durante talvez um ano nesse jornal aqui na região, chamava-se, já desapareceu, A Voz do Domingo, e depois disso passei a ser dirigente nacional dessa organização, Juventude Operária Católica, e também profissionalmente acabei por ir para Lisboa, de onde, enfim, irradiava por todo o país, fazendo atividade como dirigente, reunião com militantes da organização em todo o país, com os bispos de todo o país, que conheci na altura um por um, e aos 19 anos consegui arranjar um emprego no Estado, fui escriturário datilógrafo no Ministério, na altura, não se chamava assim, mas era o Ministério do Trabalho, e daí até ao serviço militar trabalhei. Entretanto, casei, tive uma filha aqui, em Leiria, nos Marrazes, mais propriamente dito. Fui para o serviço militar. Houve aquela altura, hesito, vou para a tropa ou não vou, fujo ou não fujo. Entretanto, tinha o meu pai já imigrante na altura em França, acabei por não ir para lá. Fiz a tropa em Mafra e depois em Santarém. Depois a família foi toda para Santarém viver e eu, depois da tropa, fui funcionário do Ministério do Trabalho na mesma, já depois de 25 de Abril. Entretanto, comecei a estudar, ou melhor, retomei os estudos 10 anos depois, e aos 27 anos iniciei a licenciatura em Psicologia, que fiz aos 32, portanto, 5 anos depois. Nesse período consegui emprego em Lisboa e estava a trabalhar, e trabalhei sempre a partir daí até ao fim da vida ativa na chamada gestão de recursos humanos. Portanto, juntei a Psicologia que tinha na faculdade em Lisboa, à experiência que já trazia do Ministério, e depois trabalhei em várias empresas, até que finalmente me reformei há uns anos e pronto, e agora estou numa fase de escrever, ler e pensar. Basicamente é isso. Fala-nos um pouco sobre os seus pais, os seus avós, quais é que eram as ocupações, onde é que nasceram, de onde é que eram? Os meus pais e avós nasceram todos, ou viviam todos, nasceram todos na minha aldeia, Marrazes, embora de proveniência eventualmente de fora, mas eu não tenho bem a noção disso. Portanto, os meus avós maternos, o meu avô materno era um pouco quase Belmiro de Azevedo, cá do sítio, ou seja, era o tasqueiro e o merceeiro e o abastecedor de tudo que era comércio na aldeia, sendo que vinham pessoas de 10 km de distância para fazer compras uma vez por mês à mercearia do meu avô, que eu não conheci já. A minha avó era doméstica, portanto, trabalhava com ele no estabelecimento e basicamente doméstica, e tinha a minha mãe, a primeira filha, e teve um filho que foi seminarista em Leiria, no seminário de Leiria, e depois foi para Roma, onde estudou História Eclesiástica, e porque tinha as ideias que tinha, que não eram propriamente compatíveis, talvez tenham sido 20 e tal anos ou 30 antecipadas, acabou por ser expulso da igreja e acabou por morrer uma fortíssima depressão aos 24 anos. E, portanto, essa é uma marca que sempre me ficou, ou seja, um tio, irmão da minha mãe, que a minha mãe chorava
cada vez que se falava nele, não se conseguia falar nesse irmão, marcou sempre muito, sobretudo porque os meus pais não ficaram com a mais pequena lembrança, o mais pequeno vestígio desse motivo, porque foi lá alguém, presumivelmente a Igreja Católica, o bispo na altura, ou as autoridades, ou então a polícia política, não temos a certeza disso, que levou tudo o que ele tinha. Desde os objetos, até escovas de dentes, pastas de dentes, fato, viola, violino que ele tocava, uma biblioteca com talvez milhares de livros, desapareceu tudo. Portanto, a linha materna. Da linha paterna tenho memória ainda bem recente dos meus avós, que eram camponeses, normais. A minha avó era doméstica, portanto fazia a comida, levava a comida ao campo, e o meu avô era camponês puro e duro, tão duro que durou até aos 102 anos de idade. E pronto, morreu. Eu diria que morreu porque partiu uma perna, não foi por mais nada. Ficou demasiado dependente para o estilo dele, mas com uma cabecinha saudável. E, portanto, dos meus pais e avós, o que posso dizer é isto, pobres sempre, remediados, diria assim, e muito esta imagem, esta marca desse meu tio, que toda a gente na minha aldeia sempre me via, és o sobrinho do Zé Lourenço, que era o meu tio. O teu tio, mataram-no, esfolaram, aconteceram. E essa memória de alguém que eu nunca conheci, foi o meu padrinho de batismo, e morreu 3 meses depois, portanto, foi mesmo em cima do meu nascimento, foi algo que me marcou durante toda a vida e que hoje me está a fazer trabalhar em história, tentar encontrar vestígios da passagem dele pelo mundo, e alguns já descobri, espero descobrir bem mais. Mas de família é isto. Eu tenho 5 irmãos, portanto, somos 5, eu sou o mais velho, tenho 2 filhas e 4 netos, e pronto, olha, cá estou. Como é que a sua família se situava politicamente? É muito curioso. A minha família situava-se politicamente de uma maneira espantosamente assimétrica. Católica, apostólica, romana, eu fui sacristão, eu tocava o sino todos os dias para a missa diária, e era obrigado a isso. Tive 2 irmãos que foram seminaristas, mas ao mesmo tempo a minha mãe, sobretudo a minha mãe, tinha um double bind. De um lado, uma revolta tremenda pelo que o bispo de Leiria fez ao meu tio, ao irmão dela, que era um homem de uma visão progressista da Igreja, um homem que dizia que para encontrar Cristo só nas catacumbas romanas, porque ele esteve em Roma durante 3 anos. Escreveu muita coisa, eu já encontrei coisas escritas por ele absolutamente deliciosas, quer esteticamente, quer literariamente, quer enquanto testemunho de pensamento, digamos assim. E, portanto, eu acho que a minha mãe viveu sempre este dilema. Por um lado, Deus, pátria e autoridade do Salazar, e por outro lado, esse Deus, pátria e autoridade, com as vestes eclesiásticas, a assassinar, entre aspas, o irmão dela. Mas de resto, pronto, fui católico. O meu tio, segundo a minha mãe dizia algumas vezes assim, a fugir, comigo ao colo, ele foi meu padrinho de batismo, e dizia: Mana, tu jura-me que nunca deixarás este menino ir para o seminário, porque lá só traição e podridão. E isto para a minha mãe, que era católica, apostólica romana, estou a usar a trilogia novamente, devia ser uma divisão interior muito grande. Quando eu, aos meus 16 anos, comecei a libertar-me das práticas mais arcaicas da religião, a combater o parco dos Marrazes, que, enfim, tinha uma série de coisas, não vale a pena falar, sobre racismo, sobre os pretos, as pretas, as mulheres pretas, os homens pretos, sobre os comunistas, sobre tudo e mais alguma coisa. Quando eu comecei a libertar-me das amarras que tinha, eu acho que a minha mãe sofreu duplamente, porque começou a pensar: este meu filho vai pelo caminho do meu irmão, qualquer dia leva um descaminho. Penso que isso marcou também bastante os meus pais e particularmente a minha mãe. A mim marcou-me até aos, como digo, 16, 17 anos. A partir daí, aos 20, aos 19, já não era católico, e ainda hoje não sou, sem grande preocupação. Respeito muito e orgulho-me desse tempo, mas de facto transitei para aquilo que eu há pouco lhe dizia, uma visão progressista da Igreja Católica. Fui muito marcado pelo Concílio Vaticano II, marcado pela encíclica do Paulo VI, Populorum Progressio,
que mais tarde vinha ter dificuldades de fazer, porque eu escrevia, era responsável por um jornal da Juventude Operária Católica, e para fazer esse jornal eu tinha que fazer 3 exemplares para conseguir sair um, porque o resto era cortado pela censura. As coisas da Igreja Católica, a própria encíclica papal, a própria visão social da Igreja era fortissimamente penalizada pela censura. E, portanto, a minha relação com a Igreja, com a religião católica, foi um bocadinho marcada por tudo isto que disse, sendo que aos 18 anos, 17, 18 anos, estava já noutra. E saí da organização, portanto, eu inclusive candidatei-me a presidente da organização na altura e acabei por, a meio, desistir porque eu já não me sentia católico e, portanto, era um bocadinho impossível de ser coerente, presidir uma organização católica sem me sentir como tal. Durante o seu percurso escolar, ainda em criança, digamos, como é que era a rotina? Como é que era o ambiente na escola? Se lembra de alguma coisa? Na escola, no colégio de freiras, havia os meninos, bem, que davam papos secos com manteiga ao gato e ao cão. E eu e os meus irmãos e alguns colegas aqui dos Marrazes que iam também para a mesma escola, às vezes cheinhos de fome a ver aquilo. Mas as freiras tinham um lote para os pobres, ou seja, as freiras organizaram, creio eu, o colégio um pouco, aqueles que podiam pagar bem, que eram a esmagadora maioria, e depois os pobres, que eram um quarto da turma, era dos pobres. Eu senti sempre isso, embora as freiras disfarçassem isso muito bem. Procuravam tratar-nos sempre como iguais, levar-nos a respeitar-nos mutuamente, sendo que eu ainda hoje me lembro dos 2 grandes amigos que tive, os maiores amigos. Um deles chegou a ser presidente do Tribunal Constitucional, que era filho do diretor da prisão Escola de Leiria, jurista eminente, juiz desembargador, como digo, presidente do Tribunal Constitucional, e o outro um eminente cirurgião que fez carreira no Hospital de São José, e julgo que ainda por lá andará, ou talvez esteja reformado como eu estou. E, no entanto, eram ricos, ou seja, eu nunca senti no colégio essa diferença. No liceu, como lhe disse, senti. Tive um colega, também não me esqueço dessa, que disse o mesmo que a professora. Pá, tu não devias andar no liceu, pá, tu és pobre, tu vestes mal, tu calças sapatilhas. Pá. Na altura não se falava em ténis, era sapatilha. E os meninos andavam todos muito bem calçados e muito bem vestidos, e de facto o meu pai era alfaiate nessa altura. E as minhas calças eram restos de tecido, às vezes com 3 ou 4 bocados para taparem as pernas, mas eram de clientes ou sobraram dos clientes ou coisa parecida. E isso, enfim, no liceu eu sempre me senti marginalizado. Depois, não sei muito bem porquê, esqueci tudo isso e pronto. Foi um assunto que fez o seu papel na altura e fez-me sentir o mundo de desigualdades que nós tínhamos na altura e continuamos a ter. Não mudou muito. Chegou a emigrar? Não. Preparei tudo para emigrar se fosse mobilizado para a guerra, na altura da guerra colonial. Como lhe disse, tinha o meu pai emigrado em França, também clandestinamente. O meu pai emigrou com 49 anos de idade, com uma mão atrás e outra à frente, clandestinamente, o que na altura não era fácil. Por razões económicas, porventura por razões de não realização pessoal, admito eu, porque a alfeitaria nunca foi modo de enriquecer nem nada que se parecesse. Sustentar 5 filhos não era fácil e eu acho que ele sentia-se humilhado por não conseguir pagar as dívidas, etc. E acho que a imigração funcionou como libertadora também. Portanto, eu não emigrei, fiquei cá sempre, iniciei a tropa sempre com um pé dentro dos quartéis e outro preparado para, se fosse caso disso, sair para a França, provavelmente era onde tinha mais facilidade, mas nunca fiz isso porque não chegou a ser preciso. Conhece mais alguém que tenha emigrado? Algum colega? Conheço, mas isso era... Eu próprio fiz passar a fronteira portuguesa para a Espanha e espanhola para a França, de um jovem imigrante aqui do Vidigal, que é uma aldeia aqui próxima de Leiria, que numa viagem que eu organizei, eu é que era o responsável, em 68, a Genebra, com um grupo de 30 jovens portugueses, na tal Juventude Operária Católica, no Encontro Europeu de Jovens Trabalhadores,
íamos com um passaporte coletivo, com um bilhete coletivo de 30 pessoas. E aparece-nos um jovem a chorar dentro do comboio, que era, ainda por cima era daqui de Leiria, os 30 jovens eram dos Açores, da Madeira, de Braga, do Porto, só eu é que era daqui de Leiria. E ele já tinha sido preso, tinha tentado fugir e foi apanhado e mandado para trás, voltou aqui para casa e depois estava a fugir a segunda vez. Portanto, nós, no meio dos 30, conseguimos nos organizar de tal maneira que ele passou todo o tempo no comboio, todas as fronteiras e todas as fiscalizações da polícia portuguesa, PID, na altura era PID, e na espanhola, que era a Seguridade, lá como é que eles se chamavam, e sim, passou. Despedimos-nos dele em Hendaia, nunca mais o vi, não faço ideia, espero que ainda seja vivo. Mas, e aqui a imigração, aqui na zona de Leiria, nos anos 60, era muito frequente. Jovens a fugirem à tropa, eu conheci vários. E então em Lisboa, quando lá estive, tenho cartas escritas à minha mulher, à minha namorada na altura, em que digo isso, olha, fulano afinal já chegou a Paris, já recebi uma carta dele a dizer que passou um mau bocado no meio da Espanha, não sei o quê, mas, portanto, isso era para o nosso cada dia. Quer para fugir à tropa, quer depois da tropa, muita gente que tinha que emigrar ou emigrava por opção. Como já falámos aqui um pouco antes da entrevista, o José não vive em Leiria? Eu não vivi em Leiria. Eu fui um nómada, andei sempre com a casa às costas. Sou cidadão do mundo, ou mais propriamente do país. Tem alguma memória do antes de 25 de Abril aqui? Alguma memória? Não, claro que tenho. Repara, eu vivi 2 anos em Lisboa e no comboio a frequentar as dioceses, desde Viana do Castelo até Faro. Nunca fui aos Açores e à Madeira, por acaso. Mas depois, quando resolvi casar, quando arranjei um emprego em Leiria, então foi um emprego no Estado, e casei, estava a viver nos Marrazes, aqui. Um grupo de jovens, da qual um senhor que saiu ainda há bocado e me encontrou ali e fez uma grande festa, que eu não conhecia, fizemos um centro cultural informal da Sociedade Filarmónica de Santiago de Marrazes. Eu ainda há bocado lhe dizia, tenho uma pena, porque ainda há dezenas de livros numa cave da Sociedade Filarmónica, das instalações, deixadas por nós, porque fizemos uma biblioteca com livros emprestados pelas várias pessoas dos Marrazes, com livros pedidos a várias entidades, nomeadamente os livros RTP, na altura saiu uma grande coleção de livros RTP, Europa, América, etc., que nos ofereceram os livros. Fazíamos cursos, chamamos assim, cursos do primeiro ciclo, aulas dadas por nós, os que sabíamos mais um bocadinho, ensinávamos os outros que não sabiam, de matemática, de português, de história, de geografia, lembro-me, de francês, nomeadamente. Fazíamos encontros mensais, um encontro mensal. A Assembleia juntavam-se as pessoas que queriam. Normalmente tínhamos um não convidado que aparecia sempre, que era o Almeida Pedro. Nunca nos ameaçavam-nos, diziam que não podem falar nisto, tem que se calar, não se pode falar em estudantes, por exemplo, as greves de Coimbra e tal, não podem falar disto, não podem falar aquilo, mas a malta sempre falou. E acho que o Pio de Cleia, no meio disto tudo, achava que não tinha grandes hipóteses de nos tocar. E porquê? Porque eu tinha o escudo atrás de mim do cardeal e dos bispos e não sei o quê. E eu tinha sido presidente, não, mas dirigente nacional, quase presidente em exercício da Juventude Operária Católica. E como tal, porem-me na prisão ou encostarem-me à parede era capaz de ser um bocadinho complicado. E como nós não fazíamos mal a ninguém, a própria aldeia gostava daquele... A minha mulher dava aulas de culinária e de vaqueiro, ainda me lembro de pedirmos margarinas que vinham aos caixotes para ali para as aulas era culinária, era gastronomia, nem sei bem o que era, eram coisas também de chamada formação feminina, que na altura existia muito, e que a minha mulher era muito especializada nesse tipo de coisas. Portanto, eu lembro-me desse tempo, lembro-me das reuniões que tivemos, dos inquéritos que fizemos. Tenho elementos disso tudo escritos nos meus caderninhos, com as presenças nas reuniões, com o número de votos, com as seleções feitas pelas pessoas, de alguns panfletos que nós produzimos e metemos por baixo das portas durante aquelas madrugadas. Portanto, isso lembro-me tudo perfeitamente, das questões relacionadas com a mata dos Marrazes, com a lenha, que não era acessível à população, que os serviços florestais proibiam que fosse apanhada,
os abaixo-assinados que fizemos, antes do 25 de Abril também, e depois do 25 de Abril, tenho isso bastante presente. Consegue-me dizer... Deixe-me só dizer uma coisa, e havia ali pessoas que eu julgo que seriam do Partido Comunista. O Partido Comunista na altura era clandestino, não se podia ser membro do Partido Comunista, e havia ali pessoas nos Marrazes que nós sabíamos que seriam supostamente do Partido Comunista, mas que eram altissimamente respeitadas lá na aldeia. Um deles era o presidente da direção da Filarmónica de Santiago de Marrazes, com quem nós reunimos montes de vezes para ele nos autorizar umas obrinhas que fizemos para montarmos a tal biblioteca, a sala de aulas, etc, etc, umas mesas que fizemos. E lembro-me sempre das conversas que tínhamos com ele, que nunca foram para nos levar para lado nenhum, nunca foram para tentar influenciar, mas foi sempre na perspectiva de respeito pela população, de procurar criar coisas que trouxessem valor à população, que a pudessem ilustrar mais, formar melhor, etc. Ou seja, havia ali um conjunto de pessoas, e lembro-me deste, mas há mais 2 ou 3 muito significativos, que muito fizeram para aquela aldeia ter enfim, o melhor possível em termos de desenvolvimento. Sobre a população local aqui, consegue-me fazer uma caracterização? Sim. Atividades económicas, profissões? Marrazes. Leiria Sim. Leiria menos, mas Marrazes, sim, claramente. Aos 10 anos, fábrica, os rapazinhos, os meus colegas todos da minha idade, aos 10 anos iam para a fábrica, trabalhar a fábrica de plásticos, para as cerâmicas, para as serrações, que era o que havia aqui à volta. Um ou outro escapava-se e vinha para o comércio. Um ou outro que tinha a possibilidade de estudar, estava na escola comercial. O meu irmão, imediatamente a seguir a mim, entrou na escola comercial e estudou na escola comercial e foi empregado de escritório. Portanto, mas a maioria não estudava, a maioria empregava-se, um ou outro no comércio, aqui como marçanos, como aprendizes de estabelecimentos comerciais normais, não é? A população dos Marrazes na altura era muito agrícola ainda, a maioria das pessoas de uma idade acima dos 40, 50 anos tinha pequenos pedaços de terra que amanhava e vivia do cultivo da terra. Depois os filhos começou a haver alternativas nas fábricas, nomeadamente. Também mulheres, portanto, não eram só rapazes, na primeira fase mais rapazes, mas depois as senhoras também começaram a trabalhar sem serem turnos. Na altura era proibido, começavam às 7 da manhã, por hipótese, iam até às 8 da noite ou coisa parecida. Mas basicamente a população dos Marrazes era, eu diria, população de meia idade para cima, agricultores, com poucas exceções, um bancário, um empregado de seguros, pouco mais, e o resto, população mais jovem, fábricas e comércio em leiria e um ou outro estudante. Tanto quanto me recordo, no ano em que eu completei o 7º ano de liceu, ou seja, o atual 12º ano de escolaridade, se assim se pode dizer, provavelmente haveria mais 1 ou 2 pessoas a estudar no liceu. Haveria mais 10, talvez, a estudar na escola comercial e o resto não estudava, pura e simplesmente. E o que é que se fazia nos tempos livres, se é que... Então, olha, jogava-se matraquilhos, bebiam-se cervejas, bebia-se café, jogava-se futebol bastante, andávamos atrás das miúdas, íamos às festas e aos bailaricos. Faziam-se coisas que não se podiam dizer, mas era ter um gravador. Eu tinha um gravador daqueles de fitas antigos, vocês nem sonham o que era. Com canções do Zeca Afonso, do José Mário Branco, do Luís Cília, do Daniel, do Manuel Freire, talvez, na altura, não tenho bem certeza, mas julgo que já assim. E o que fazíamos era ir para a mata dos Marrazes, que havia uma mata ali bem fechada, montar uma guarda de 5 ou 6 colegas fora do perímetro onde estávamos os outros a ouvir, depois íamos rodando, passando as noites, os serões de verão eram assim. Trocávamos, ficavam de guarda, se vinha alguém, pagava-se tudo, fumavam só o cigarrito para fingir que estávamos ali, 14, 15 anos de idade, não mais. O que é mais? Depois começou a haver a tal Jovem Operário Católico, e talvez tenha sido por aí que eu comecei, reuniões à sombra da igreja, à sombra da religião, com gente de fora dos Marrazes a ir lá, dirigentes diocesanos. Morreu há muito pouco tempo,
José Manuel André, não sei se há de aparecer aí alguma referência ao André. O André foi um tipo que foi meu presidente diocesano da Juventude Operária Católica e que foi talvez das pessoas que mais me influenciou a ir para a JOC ia lá a reuniões e depois começou-me a puxar para começar a escrever coisas para os jornais e por aí fora. Acabou de morrer para aí há 3 meses, 4, e foi um ilustre, mais tarde membro do Partido Comunista Português, na altura não tinha nada disso, mas que fez muita coisa aqui na região de Leiria, isso. Mas basicamente depois, a partir daí então, começámos a estabelecer relações fora dos Marrazes, íamos a Miradeira, íamos a Marinha Grande, portanto, porque tínhamos grupos de jovens católicos, da Juventude Operária Católica ou Agrária Católica, porque também havia a Juventude Agrária Católica, e fazíamos convívios, encontros em Fátima, muitas vezes. Tem memórias de algumas campanhas eleitorais Tenho. Antes do 25 de Abril? Tenho, ainda há bem pouco tempo. Quando eu tinha 8 anos, foi a campanha eleitoral do Humberto Delgado. Eu disse-lhe que acabei de escrever o livro, vai ser apresentado provavelmente em dezembro. Uma das memórias que eu tenho que está lá transcrita é a memória do dia das eleições, em 1958, que eu tinha 8 anos, e é a chegada do meu pai a casa. O meu pai esteve na mesa eleitoral, como é que se chama? Mesa. E chegou à noite a casa e desabafou para a minha mãe, pensando que eu não estava a ouvir, mas eu estava, e estava muito atento, e já lhe explico porquê, a dizer, Humberto Delgado teve muitos votos nos Marrazes. O senhor da União Nacional que veio aí obrigou o meu tio, que era o presidente da Junta, a deitar-los todos fora. O meu tio saiu danado e só dizia, o Salazar devia saber disto. E o meu pai dizia para a minha mãe, não sei o que diga. E isto, a uma criança de 8 anos, faz pensar, mas não é o pensamento que a gente imagina, quer dizer, é tudo confuso, então, mas... Havia um jornal, o tal jornal onde eu bastante mais tarde fui trabalhar, A Voz do Domingo, tinha artigos a obrigar, passa a expressão, os católicos a votarem, neste caso era o Américo Tomás já, portanto, contra o Delgado, o Américo Tomás, o contra-almirante Américo Tomás, o diretor do jornal, que era um padre altamente conceituado aí, eu vou votar no almirante Américo Tomás, o comunismo não há de vencer, não sei o quê. Isto lia-se nos jornais, na altura. Por outro lado, o padre lá nos sermões, na igreja, fazia o apelo ao voto. Vai ser uma desgraça no país se Humberto Delgado ganha e não sei o que, não sei quantos. Lembro-me disto perfeitamente. Depois disso, lembro-me da campanha de 69, já falei um pouco informalmente nisso, quando eu estava em Lisboa, a minha mulher em Santarém, e nós, história da CDE, eu não estava em Leiria, portanto eu não sei muito bem o que se passou em Leiria, a não ser num dia que eu vim cá, no fim de semana das eleições, eu não tinha voto, minha mulher já tinha, porque já tinha 21 anos, eu sou mais novo, e eu dizia-lhe, vê se votas, e depois era preciso ir buscar os votos, não nos entregavam os votos, aquelas coisas todas, e eu lembro-me porque escrevi escrevi-lhe uma carta nesse domingo, foi um domingo em outubro, e dizia-lhe, pode ser que daqui a 4 anos isto vai mudar, porque fui à CDE, onde fui falar com o André, aquele José Manuel André de que eu vos falei, e sabemos que há muitos votos na CDE, mas que vai ganhar a União Nacional. E depois escrevia mais qualquer coisa. Isto só vai lá com os militares. Os militares é que vão... Está escrito isto, é espantoso como em 68 eu pensava isso. E depois eu dizia, quem vai dar cabo disto, quem vai dar cabo do regime vão ser os milicianos que estão na tropa e se estão animando para aquilo tudo. Mal diria eu que, passados 5 anos, 4, 6, era assim que acontecia. Milicianos e não só, mas portanto, lembro-me dessas duas, basicamente. Sei que em 65 deve ter havido outra, mas não tenho memória disso, de todo. Eu tinha 14, 15 anos, não me lembro. Mas a de 69, sim. Depois a de 73 já estava na tropa, outro galo já cantava, aí. Conheceu alguém que tenha participado ativamente na oposição? Conheci o André, de que eu lhe falei, conheci o José Pedrosa, José Maria da Silva Pedrosa, que ainda vive, felizmente, mas que não está cá em Leiria agora, está fora de Leiria, não sei, está em casa de uma filha ou o que é. Conheci
variedíssimas pessoas. Falei lá há pouco do presidente da Junta da Sociedade Filarmónica de Santiago de Marrazes, mas bastantes outros. Só que trabalhar na oposição naquele tempo, vamos lá ver, não era fácil. Eu conheci o meu médico, eu tinha problemas de bronquite asmática e fumava. O Dr. Ferreira Júnior foi um grande nome da política oposicionista em Leiria, embora depois tenha ligado ao PSD. Mas o Ferreira Júnior era um oposicionista, o Vareda, o Vasta Gama Fernandes. Agora, se puxasse pela memória, ia encontrar umas dezenas de pessoas que nós sabíamos que tinham. O Henrique Neto, por exemplo, o Sr. Henrique Neto, que foi ainda hoje, foi deputado e foi um grande industrial, agora é um homem de 80 e muitos anos. Mas sim, lembro-me de montes de pessoas, ali da Marinha Grande, com quem, ligados à JOC, nós com a ligação à JOC, a pretexto da JOC, fazíamos muita oposição ao regime, não é? As reuniões que nós tínhamos, 99% não tinham nada a ver com a Igreja Católica, tinha a ver com a pobreza, com as contradições, com a diferença de riqueza no país, com as vivendas de São Pedro de Moel e as barracas da Embra, tudo isso era fortemente trabalhado por nós, junto às populações e junto dos colegas da JOC. Era evidente a posição dos católicos progressistas, entre aspas, contra a guerra colonial, a certa altura? Quando nós falamos em categorias é muito complicado. O que é isso dos católicos progressistas, não é? Há tudo um pouco. O tema da guerra colonial é um tema sobre o qual ainda muita gente não gosta de falar. A guerra colonial só começou a ser problema sério de divisão entre portugueses no final dos anos 60. Só com as greves estudantis, só com algumas atividades, na altura chamavam-se terroristas, não é? Porem umas bombinhas a lançar panfletos em todo o país contra a guerra colonial, chamavam terrorismo e rebentaram muitas bombinhas, não foram coisas que se destruíssem, mas espalharam muitos milhares de papéis. Por exemplo, no 1º de maio de 1969, eu levei uma carga de pancada da polícia em Lisboa numa manifestação contra a ditadura, contra o fascismo e contra a guerra colonial. Mas era um tema, mesmo entre nós procurávamos evitá-lo em voz alta. Entre nós tínhamos a nossa opinião, os poemas de Manuel Alegre, muitas das canções do Luís Cília, por exemplo, contra a guerra colonial, a história há várias que hoje se conhecem, que na altura eram ouvidas na Mata dos Marrazes ou noutros sítios. Mas era uma matéria que não havia nós não tínhamos muita à vontade para falar nela em grandes assembleias. Falava-se nela, assim, um bocadinho. Por exemplo, lembro-me na assembleia que nós fizemos ali nos Marrazes, na sequência de uma crise académica que houve em 71, 72, ali em Coimbra, que houve umas prisões. E quando se falava na Assembleia sobre o que se tinha passado em Coimbra, uma das coisas que aparecia era a guerra. Mas era com muito cuidado, é que os políticos têm que arranjar solução para a guerra, a liberdade dos povos, a Igreja Católica. Vamos ver, a Igreja Católica, em 1970, o Papa Paulo VI recebeu os 3 dirigentes principais dos movimentos ditos em Portugal terroristas. O Agostinho Neto, o Amílcar Cabral e o Marcelino, agora escapou-me, o Eduardo Mondlane, foram recebidos em Roma pelo Papa. Isso fez um estardalhaço que não imaginam. No dia 1 de julho, exatamente 1 de julho de 1970, que pôs toda a gente, estiveram quase a cortar relações diplomáticas Portugal e o Vaticano por causa disso. E era o tema da guerra. Está a ver? O Papa Paulo VI veio a Leiria, veio a Fátima, aliás, e recusou-se a ir a Lisboa, e recusou-se a dar cunho oficial à viagem. Não é o chefe de Estado do Vaticano que vem a Portugal, é o Papa peregrino que vem a Fátima, aterrou em Monterreal, veio num carro de Monterreal a Fátima, e eu vi-o com os meus olhos, passar aqui na zona de Leiria, foi ali, pegou outra vez o avião de regresso a Roma diretamente. Isto foi uma facada no regime na altura, e um dos temas era a guerra colonial. Ainda um bocadinho atrás, a Índia, não sei se vocês têm noção, nós perdemos o império da Índia.
Ora, em 1961, a perda da Índia foi, de alguma maneira, o princípio do fim para a guerra colonial. Ou melhor, não foi para a guerra colonial, foi para as colónias, em geral. E o Papa, 2 anos depois ou 3 anos depois, já o Paulo VI, sim, Paulo VI, porque o Pio XII, houve ali um Papa que eu agora não me lembro, mas o Paulo VI, que veio a Portugal em 68, tinha ido à Índia em 64. Isso Salazar ficou piurso, porque era uma forma, a Índia tirou-nos aqueles territórios que eram nossos e não sei o quê, e estão a preparar tudo para nos tirar Angola, Moçambique, não sei o quê, não sei quantos. E o Papa vai à Índia a um congresso eucarístico, ou o que era. Isto eram temas que eram abordados, mas eram abordados com pinças. Quer dizer, é mais fácil clamar contra os patrões que eram exploradores do que contra o regime que não reconhece a independência das colónias. Era um tema um bocadinho mais complicado. Sobre o dia de 25 de Abril, lembra-se desse dia? Que memórias é que tem? 25 de Abril eu estava na tropa e estava em Santarém, na Escola Prática de Cavalaria, era alferes, era oficial. Estava articulado com o Salgueiro Maia desde outubro de 1973, na antevéspera das eleições de 1973. Dia 26 de outubro de 1973, eu conheci o Salgueiro Maia. E conheci-o no meio da Serra dos Candeeiros. Ele tinha vindo da Guiné há muito pouco tempo e eu e um colega meu, nós na tropa tínhamos uma rede de gente que estava, era oposição, aquela que se podia, abarámos do Salgueiro Maia para tentar testá-lo, como é que é, porque eu não gostava de militares, para mim militares eram todos do regime e, portanto, mas aquele, vamos experimentar este gajo, não conhecemos. Então estavam uns miúdos lá no Alto da Serra, portanto, numa estrada, ali na Serra dos Candeeiros. Nós tínhamos ido fazer um exercício com folgas reais lá para a Serra, eu era de blindados, lá daqueles carros de canhões. E chegámos ao pé do Maia e andavam uns miúdos a entrarem nos nossos caixotes de lixo para tirarem os restos, para levarem para as aldeias para comerem. Ao Salgueiro Maia, chamámos lá à parte e dissemos: Macavitão, já viu o país que nós somos? Aqueles miúdos deviam andar na escola, pá, estão ali e tal. E o Salgueiro Maia, e foi aí que começou a nossa relação, o Salgueiro me disse: pois é, rapazes, pá, um dia destes temos que dar cabo desta, e eu não digo, mas calculam. E, portanto, a partir daí, a história do 25 de Abril começa, para mim, muito antes, como calcula, mas começa o 25, para ser verdadeiro, no dia 24 à noite, quando eu, como combinado, vou a casa, vou jantar, vou deitar a minha filha, despedi-me da minha mulher e às 9h30 estava no quartel. Tinha um conjunto de pessoas já designadas para virem para Lisboa, tinha as viaturas todas, eram 10 viaturas escolhidas por mim, uma a uma, e toda a tripulação, com uma exceção ou duas, escolhidas por mim para vir para Lisboa. E depois o 24 de Abril, ou melhor, o 25 de Abril começa às 11 menos 20, salvo erro, 11 menos 5 da noite, com a escuta da senha num aparelhozinho de rádio, mal apanhava o som de uma coisa chamada Emissores Associados de Lisboa. Vocês não sabem o que é, mas era uma emissora regional de Lisboa que não se ouvia em mais lado nenhum, quase. E nós em Santarém, dentro do meu quarto, conseguimos ouvir o sinal, que era o E depois do adeus, que é a famosa senha, a primeira. Depois, passados naquele contexto, nós tínhamos posto exigências ao Salgueiro Maia, de que só sairíamos se o golpe de Estado fosse democrático, se defendesse a democracia, se defendesse o fim da guerra colonial, etc, etc. E ele estava muito zangado comigo porque eu estava sempre a dizer: olha, que eu quero saber o programa político. Olha, pá, eu dou-te o programa político. Bom, entre as 11 menos 5 e a meia-noite e 20, o Salgueiro Maia mostrou-me o programa, como estava combinado. E, de facto, mostrou-nos, era aquilo que nós queríamos, portanto, tudo bem. À meia-noite e 20 ouvimos a senha da Rádio Renascença. A partir daí foi preparar os carros, pôr aquilo tudo em movimento e às 3 da manhã sair para Lisboa. Eu consto da coluna como comandante do 3º Pelotão de Reconhecimento Misto, que é o pelotão mais pequenino que lá está, mas é... uma das viaturas teve um incidente, um furo real, não foi simulado, à entrada de Lisboa, portanto, havia umas portagens de autoestrada ali na zona de Sacavém. Ainda tenho uma fotografia que publico no meu livro, com a viatura com roda furada e lá o Furriel
à espera que fossem lá ajudá-lo. E depois é chegar ao Torreio de Paço e assistia a tudo o que se passou no Torreio de Paço. Fomos para o Carmo, assistia a tudo o que se passou no Carmo. No final, perdi-me da minha coluna. A minha viatura era a mais velha de todas, não tinha armas nenhumas, ninguém sabia. Não tinha uma única arma, não tinha rádios e, portanto, eu não podia comunicar com ninguém. Tinha o cárter do motor roto e, portanto, teve que ser reabastecida de óleo já no Carmo. E eu fiquei sozinho, não sabia para onde é que havia de ir, não sabia onde era o posto de comando. Acabei por vir para Santarém, cheguei a Santarém às 11h30 da noite, ou coisa parecida, sozinho com uma viatura, sem luz. Pedi a um civil para me iluminar o caminho, com um carro que veio sempre atrás de nós. E o tipo foi impecável, não faço ideia onde é que ele está, mas foi um anjo que nos caiu. E pronto, o 25 de Abril para mim foi isso. Portanto, assisti a todas as cenas do Torreio de Paço, aquela história da fragata, a história do brigadeiro que dá ordens para ser disparado um carro de combate. Tive os medos que se tem nesses momentos, mas eu acho que era naif e pensava, isto vai correr tudo bem. E acho que todos nós acreditávamos que aquilo ia correr bem, ia correr mesmo. Porque repare, o primeiro tipo que apareceu para nos combater, tinha sido meu instrutor, até um mês antes fumávamos cigarros em conjunto e bebíamos cervejas. E quando ele chega e nos vê, disse, então, mas o que é que vocês estão aqui a fazer? Estamos aqui para arrebentar com isto. Mas então... Ele passou-se para o nosso lado a brincar, logo. E com ele, toda a gente que estava com ele, não é? Portanto, as coisas depois... E o meu otimismo era um bocado este. Isto está tão podre, isto está a cair tão... Porque eu também estive no 16 de Março. Nas Caldas da Rainha, não sei se vocês sabem, são historiadoras, sabem. O 16 de Março das Caldas da Rainha, o golpe de Estado, ou a tentativa de golpe de Estado das Caldas da Rainha, eu estava em Santarém e eu fui de Santarém para as Caldas para prender os tipos das Caldas. Foi um mês e pouco antes. Também foi o meu pelotão que foi lá. E durante esse tempo nós falávamos muito entre nós. E, portanto, o 25 de Abril dá-se de uma maneira aparentemente fácil, porque tudo isto estava a cair aos outros. Isto é a minha leitura. E, aliás, a tese que eu publico no livro é um bocado essa. Aquilo foi só empurrar que aquilo caiu tudo. Tem alguma memória da libertação de presos políticos? Não tenho, pelas razões que eu já lhe disse. Mas tenho aqui uma coisa muito gira, porque eu, com a minha viatura, fiquei sozinho. E, portanto, saí do Carmo, houve um acidente à minha frente e, portanto, eu ainda me atrasei mais da coluna e perdi o contacto com a coluna. Havia uma multidão louca, como imaginam, milhares de pessoas à volta da viatura, aos berros, aos gritos, a determinada altura a arrancar pedras da calçada e a tentar arrebentar montras, naquela rua Augusta, rua do Ouro, rua que vai para o Torreio de Paço. E eu, com a minha viatura, sei porque é que eu faço, tentando que a multidão não destruísse o mínimo possível, mas eu era sozinho, era eu, um fornilhal e o condutor da viatura. Que ia lá, ninguém sabia que ia lá um condutor, mas a viatura andava. E chegámos ao Torreio de Paço. E no Torreio de Paço começámos a ouvir tiros, da António Maria Cardoso. E começámos a ouvir pessoas, a ver pessoas, às centenas, a chegarem ao pé de nós, a querer que nós fôssemos para António Maria Cardoso, estão a matar pessoas, estão a dar tiros. E eu não tinha uma arma. E as pessoas, a minha viatura tem um canhão enorme, ainda hoje se vir uma viatura dessa vai ver um grande canhão, só que era um canhão, se a gente superasse dava alguma coisa. Portanto, eu durante aquele tempo vivi a pressão para ir para António Maria Cardoso, para a sede da PIDE, e não fui. Depois sofri a pressão de ir para Caxias libertar os presos, eu também não podia ir. Ainda por cima a minha viatura estava a perder óleo. Cada minuto que passava era não sei quantas gotas de óleo que caía no chão. Depois havia amigos meus que estavam presos. E, portanto, vi nos jornais e na televisão, em alguns momentos, quer de Peniche, quer de Caxias, a libertação de alguns, mas só isso à distância. Porque eu, entretanto, voltei para Santarém e por lá fiquei. Quais é que foram as principais mudanças políticas e sociais que sentiu, neste caso em Santarém, assim, num nível mais local? Se souber alguma coisa de Leiria, não sei se... Sei, quer dizer, eu acho que se passou em todo... Houve um primeiro momento de empolgamento de toda a sociedade. Nós não podemos esquecer que em 28 de outubro de 73 votaram no regime anterior 2.600.000 pessoas, se não estou em erro, é um número que tenho de cor, mas 66% dos cadernos eleitorais votaram no regime. Ao meio-dia do dia 25 de Abril, no Torreio de Paço,
no caminho do Terreiro Passo para o Carmo, muitas das pessoas que votaram no regime, digo eu não as contei, não fui investigador a esse ponto, mas seguramente a maioria das pessoas que estavam ali não eram antifascistas, militantes. É aquela história de que as maiorias fazem normalmente as opiniões, não é? E, portanto, aquilo que se passou a seguir foi o extremo oposto. Foi uma euforia muito grande, o fascismo. Eu conto uma história no livro e conto agora. Eu fui no dia 1 de abril de 1974, depois do 16 de março, fui a uma localidade do Ribatejo e ia fazer um trabalho para a tropa, que era um inquérito para ver se aquele jovem que pedia dispensa de serviço militar era, de facto, o único apoio que a mãe tinha, que era viúva e não sei o quê, o chamado inquérito de amparo de mãe, e era normal falar com o chefe da GNR lá do sítio. Então, eu apresentei-me, o senhor era sargento, portanto era inferior a mim, eu era alferes, fez uma grande continência, como mandam as normas, e dá-me os parabéns empolgados porque a Escola Prática de Cavalaria tinha esmagado aqueles reviralhistas das Caldas da Rainha, não sei o quê, tinha prendido aqueles que atentaram contra o regime, tal. No dia 1 de julho, curiosamente, 3 meses depois, eu fui outra vez ao mesmo quartel da GNR e apresentei-me novamente e recebi do mesmo sargento, que já não tinha a memória do que se tinha passado, grande continência e os parabéns porque a Escola Prática de Cavalaria finalmente libertou-nos do fascismo. Mesma pessoa, mesma barriga, mesma testa. Eu acho que foi muito o que se passou na altura. Depois, o que eu acho que se passou foi, durante todo o ano de 74, uma explosão de vontade de fazer justiça em muitas coisas que, de facto, eram escandalosamente injustas. Depois, penso que se passou para um extremo. Nos quartéis, a determinada altura, já eu não estava lá, mas por aquilo que me chega, era uma confusão total, os soldados a tratarem mal os oficiais, a falta de respeito. Em alguns quartéis isso terá acontecido. Aqui na zona de Leiria, julgo que se passou mais ou menos o mesmo, durante o ano de 74. Depois, em 75, as coisas complicaram-se, precisamente por alguns excessos que eu acho que foram cometidos, e em Leiria foi um dos pontos onde a coisa aqueceu muito, com a reação, digamos assim, da Igreja Católica, mais reacionária ou mais conservadora, se quisermos usar a expressão, e o fogo, nesta zona, morreram pessoas, foram assassinadas pessoas aqui. E daí para cima, ou seja, desde Braga ou desde Viana do Castelo até aqui à zona de Leiria, Rio Maior, isto foi tudo varrido com bombas, com tiroteios, com violência física, espancamento de pessoas, etc, etc. Isso eu tenho noção de que se passou em Leiria, porque eu próprio, curiosamente, eu tive um processo disciplinar que me orgulho muito na Inspeção de Trabalho, precisamente pelos excessos que se cometeram, falta de democracia interna, etc. Eu era membro da Comissão de Trabalhadores da Inspeção de Trabalho e depois fui sequestrado em Lisboa, os tais excessos, enfim. E vim para Leiria, transferido por conveniência de serviço, que era uma maneira de pôr as pessoas, desmantelar as resistências, etc. E vim para aqui e vivi muito em Leiria, esse período de 75, foi muito duro. Tudo que era, sei lá, um exemplo muito giro, alentejanos. O que eram alentejanos? Que foram escorraçados aqui de Leiria. Porque Alentejo é comunista. Comunista comem criancinhas aos pequenos almoços e, portanto, a gente, és alentejano, deixamos de beber cerveja contigo. Por exemplo, coisas deste tipo. Eu assisti a algumas, infelizmente. Mas, enfim, foram os excessos. Lembra-se do 1º de maio de 74? Perfeitamente. Sim, celebrou? Teve em alguma manifestação? Não sou muito de celebrar em grandes manifestações. Nunca me viram em festas, em manifestações. Exultei interiormente. O 1º de maio de 74 foi uma coisa bonita. Foi bonito, pá, como diria o outro brasileiro. Mas eu não sou muito de me exprimir a esse nível. Mas foi talvez dos momentos mais bonitos, mais que o dia 25 de Abril, porque o 25 de Abril foi um período ainda um bocadinho complicado e em que estávamos todos envolvidos em coisas operacionais, etc. O 1º de Maio foi, de facto, eu vi à distância, eu estava em Santarém e vi de Santarém, e em Santarém, se calhar, não é participar na manifestação, mas é estar próximo da manifestação, a observar, gostei da unidade que se gerou ali, coisa que um ano depois já estava completamente destruída.
Quais é que foram as suas primeiras impressões relativamente ao MFA, à Junta de Salvação Nacional? Como lhe disse há pouco, eu cheguei... Vamos lá ver. Eu não acredito em heróis. E os capitães de Abril são uma treta que nos enfiaram, porque eu os conheci todos como as palminhas da minha mão. E aqueles que eram capitães de Abril, no dia 25 de Abril, alguns deles coexistiram comigo na messe de oficiais de Santarém durante muito tempo. E naquelas coisas a gente ou tem confiança nas pessoas ou não tem. Por exemplo, na messe de oficiais do meu quartel, antes do 25 de Abril, todos os dias à noite ia lá o chefe da PIDE jantar com alguns oficiais. Está a ver o que eu quero dizer. Portanto, MFA. Eu acreditei no MFA, acreditei no Salgueiro Maia, acreditei em alguns documentos clandestinos que eu tinha e tenho ainda em meu poder e que me iam dando conta de que as coisas estavam a caminhar num sentido positivo. Acreditei no próprio dia 25 de Abril, da maneira como as coisas se passaram, acreditei que finalmente tínhamos dado um passo significativo para a libertação do povo português e das colónias, mas do povo português. Sabia que o MFA tinha escolhido, a comissão coordenadora do programa do MFA tinha escolhido o Costa Gomes como Presidente da República, e à 1 da manhã, quando é apresentado ao país, eu já estava em Santarém, estava na Escola Prática de Avaria, sentada no bar, lá num cantinho, com os meus colegas mais próximos, aqueles com quem a gente vinha, tentando mudar as coisas, quando aparece o Spínola a falar em nome como o Presidente da República. E eu lembro-me do berro que lancei lá do fundo e foi: ganda golpada, começa já. Ou seja, nessa noite ficou para mim claro, e depois comentámos isso na altura entre nós, ficou claro que o MFA estava ultrapassado. Ou seja, quando primeiro, o Marcelo Caetano se rende, mas rende entregando o poder a uma pessoa que ele escolhe. Rei morto, rei posto. Quer dizer, o que morreu é que escolhe. Bom, depois, quando todos estávamos convencidos que era o Costa Gomes que ia falar, porque para mim o Costa Gomes não era bom, não era santinho nenhum, mas, apesar de tudo, era menos mau que o Spínola, na minha opinião, e mantenho essa opinião totalmente. Quando, de repente, aparece o Spínola a falar como Presidente da República, disse: o meu berro foi este. A partir daí, pronto, foi a guerra interna entre o Spínola e o Costa Gomes, o Spínola e a Comissão Coordenadora do MFA. Há pequenas histórias interessantes. Uma delas foi que eu fui saneado da Escola Prática de Cavalaria sem conhecimento do próprio comandante da unidade, porque o segundo comandante era um spinolista assumido e escreveu um livro a dizer isso mesmo, sem margem para dúvida. E não me queria lá, nitidamente. Eu, entretanto, nesta investigação que eu fiz para o livro, apareceram documentos fantásticos sobre o papel dos milicianos. Tem que se acabar com os milicianos, tem que se pôr os oficiais do quadro, etc, etc. E depois o 11 de março diz tudo, não é? Quando se faz aquela golpada do 11 de março com o Spínola a comandar, com o comandante das tropas paraquedistas, o Rafael Durão, o Ricardo Durão, que era este senhor de Santarém, envolvidos de maneira... Foram presos na altura. Fugiram uns, foram presos outros. Portanto, eu não tinha grande apreciação pelo MFA. Não sei o que é isso de Capitães de Abril. Alguns sim, tenho muita estima. O Melo Antunes, tenho muita estima. Esse deu a cara 5 anos antes do 25 de Abril pela oposição democrática. Esse sim. Agora, alguns outros. Enfim. Teve conhecimento da existência de movimentos de ocupações de casas, por exemplo? Infelizmente tive. Quais é que eram as reivindicações, as suas ações? Acho que se cometeram barbaridades com isso. Acho que foi... quer dizer, quando uns seres estão enjaulados e se sentem em liberdade, fazem disparates. E eu acho que foi basicamente o que se fez. Eu acho que tudo o que foram ocupações de herdades, eu estava no Ribatejo na altura, eu sei o que é que se passou. Coisas absolutamente inacreditáveis. Pessoas, eu estou-me a lembrar de pessoas que, se eu não era rico, aquelas pessoas ainda eram menos que eu. E foram expulsas das territas que tinham por camponeses que não tinham terra nenhuma e, portanto, achavam que aqueles eram ricos. Cometeram-se muitos excessos. E a responsabilidade disso
tem que ver com muita gente dita do MFA, porque, não estou a falar dos grandes, dos top, mas depois toda a gente, de repente, era já... Vou-vos contar uma história de uma pessoa muito simples. Vocês, se quiserem investigar, conhecem um deputado que era militar. Esse deputado esteve comigo em Santarém. Esse deputado percebia tanto de política como eu percebo de lacados disto ou de equipamentos eletrónicos. Foi deputado de uma organização política, esteve envolvido no 25 de novembro, esteve preso, naturalmente, na sequência disso, era ultra-esquerdista, defendia o poder popular, defendia os comitês operários de marinheiros, operários e camponeses e tudo e mais alguma coisa. Quando eu o conheci, havia duas coisas que ele gostava muito. Era de fado ribateano e de uns copos de whisky. Não digo outras coisas, porque não veio aqui chamadas. Isto para lhe dizer que esse homem era de extrema esquerda. Eu falei-lhe em pessoas que estavam na tropa, falei-lhe em o chefe da PID de Santarém ir jantar todos os dias ao quartel. Houve pessoas que durante esse tempo, todos os dias jantavam com o chefe da delegação da PID em Santarém e que de repente passaram a ultra-revolucionários no 26 de Abril. São apenas exemplos, mas se quiser multiplicar isto por uma população inteira, onde muito oportunismo há, ainda hoje já havia na altura, é muito fácil. E depois, era fácil mobilizar meia dúzia de pessoas para invadir uma propriedade, ocupar uma casa que estava desocupada ou que tinha... Eu a determinada altura, pertenci a uma organização, já depois de 25 de Abril, cuja sede foi ocupada pela minha organização. Eu deixei de ser membro dessa organização não só, mas fundamentalmente por causa disso. Estavam lá umas freiras, pois estavam, coitadinhas. Era uma casa grande, estavam lá umas freiras, então a gente ocupa. Não é assim. E acho que isso está-se a pagar agora, está-se a pagar. Se for aqui aos Marrazes, à minha aldeia, onde as pessoas até eram muito mais arejadas que são, vai encontrar muita gente a ter uma visão do 25 de Abril completamente negativa, por causa desse tipo de excessos. Portanto, isto é a minha opinião, não voltaria atrás, não renego nada do que fiz ou ajudei a fazer ou foi feito de essencial para o 25 de Abril. O ano de 74 foi um ano fantástico para vários níveis. A partir daí, houve gente que meteu na cabeça que isto era a Revolução Soviética no final do século XX e, de facto, não percebeu o país em que estava. Tem conhecimento de movimentações também de trabalhadores, de operários? Sim. Sim. Tinha conhecimento antes do 25 de Abril, sei lá, que as fábricas da Marinha, as fábricas da Vieira de Leiria, os Limas de Mefeteira, mas tive conhecimento, enquanto membro da JOC, conhecia praticamente tudo o que se passava no país, não é? Desde as operárias da indústria do açúcar da Madeira, dos adonásios dos Açores, até às bordadeiras da Madeira, isso eu conhecia com muito detalhe. Depois do 25 de Abril conheci bastante, até porque eu era, na primeira fase a seguir à tropa, fui inspetor de trabalho e, portanto, andava nas empresas sistematicamente. O meu papel era andar praticamente todo o distrito de Santarém e depois, quando levei o processo disciplinar, vim para a Leiria, também andei aqui, corri o distrito todo e conheci isso profundamente. Houve muitos movimentos com substância, com uma condução e uma liderança fantástica e com resultados fantásticos também. Houve outros movimentos que foram do oportunismo puro, infelizmente. Pronto, agora vamos a uma parte sobre as primeiras eleições em Portugal. Gostaria de saber se acompanhou o processo de legalização dos partidos políticos. Sim, repara, aí acompanhei já como cidadão. Eu no dia que acabei a tropa, cortei com tudo o que era tropa, ligações, porque a história do MFA a seguir ao 25 de Abril era quase como se fosse a única autoridade que havia no país. E, portanto, até o dia 10 de janeiro, não havia dia que eu não tivesse que fazer coisas, ou visitar fábricas, pelos patrões e os trabalhadores a conversarem uns com os outros, gerir conflitos nas vinhas ali na zona do Cartacho, zona da indústria de tomate, aquelas coisas da Sugal e da Compal e de não sei o quê. Portanto, isso, no dia em que deixei de ser militar, passei para a Inspeção de Trabalho. Curiosamente fiz isso tudo, mas ao contrário, enquanto Inspetor de Trabalho, fiz bastante. E acompanhei a formação dos partidos,
formaram-se, pareciam cogumelos, não é? De repente apareceram partidos de todo lado. Eu próprio ajudei a fundar um movimento que não era partido, nem nunca quis ser partido político, mas que pretendia lutar pelo socialismo autogestionário, pela liberdade de associação, pelo cooperativismo, etc. Portanto, nessa área da política, digamos, ou da ideologia. No seu conselho, qual é que era assim, o partido com mais força, digamos? No Conselho de Leiria, portanto, que é um conselho onde não estava nitidamente a maior força, ou melhor, não era nitidamente, mas provavelmente a maior força, com uma distância mínima, era o PSD, o PPD, na altura, mas também o PS muito perto. Podemos considerar assim. Em Santarém, eu julgo que se invertiam as coisas, era bastante significativa a distância do PS em relação ao PPD na altura. E aí também havia um grande impacto de movimentos como, por exemplo, o movimento de esquerda socialista, que eu julgo que não concorreu às eleições de 75, julgo que não, mas que provavelmente defenderia uma votação à esquerda do PS, não tenho bem certeza. Mas o PC também tinha uma grande presença, nomeadamente nos concelhos de Alpiarça, Almeirinha, enfim, toda a zona da Alcíria, tinha o Poço, Coruche, que eram zonas, ou são zonas ainda hoje conhecidas como zonas mais alinhadas com uma visão de esquerda, já antes de tem alguns mártires assinalados durante esse tempo. O José aproximou-se de algum partido à data das primeiras eleições? Não, quer dizer, fui sempre mantendo atenção, segui muito intensamente o que se passava no país e depois o único envolvimento que tive foi naquela organização que eu ajudei a fundar, que eu vos posso dizer qual era, a Base Food, que é um movimento muito ligado ao sindicalismo autogestionário, que em determinados momentos esteve representado como uma tendência dentro da CGTP, noutros momentos bastante ligado ao GT, portanto, um movimento muito sindical e menos político. Esta foi também uma das razões que me levou a um certo afastamento. Além disso, liguei-me em corpo e alma a duas candidaturas presidenciais, a do Hotel Saraiva de Carvalho em 1976 e a da Maria de Lourdes Pinto Silva 4 anos depois. Se bem me recordo. Quer num caso, quer no outro, fui membro da Comissão Política, do Comitê Político próprio, junto dos candidatos respectivos. E eu diria que foram basicamente as minhas intervenções organizadas, digamos, foram essas. Depois de abandonar a organização de que falei, em 71. Julgo que foi na sequência da campanha do Hotel, quando foi a segunda campanha, quando a minha organização estava a apoiar novamente o Hotel, porque o Hotel candidatou a segunda vez e eu não concordava nada com isso. Acho que foi nessa altura que eu me afastei. Mas de resto eu sou muito individualista. Tem memória de alguns comícios ou de algumas campanhas políticas para a Assembleia Constituinte? Terei na altura participado no sentido de estar presente, assistido a comícios, sim. Normalmente, sei lá, do MDP, na altura, do PS e do PSD, do PPD, julgo que nunca fui no comício, do MDP, sim, deve ter ido, iniciativas do MES, Movimento de Esquerda Socialista, na altura também, mas eles julgo que não concorreram nas eleições, em 75. Mas também sou um pouco de multidões, e os comícios, aquelas emoções muito à flor da pele, não dão comigo. E, portanto, fujo sempre desse tipo de coisas. Não. Mas votou em 75? Claro. Como é que foi este, votar pela primeira vez em liberdade? Foi ótimo. Foi ótimo. Foi a sensação de que tinha valido a pena muita coisa do passado. Foi a sensação de que aquilo que tinha sido a promessa do MFA, que o Salgueiro Maia mostrou plasmado no documento que eu ainda tenho a meu poder, estava a cumprir-se e estávamos chegados ao fim da missão. A missão começou nos primórdios, concretizou-se no dia 25 de abril,
e foi continuando, e de facto o marco significativo de 25 de abril de 75, para mim foi importante, ao contrário de muita gente que tinha vindo a caminhar comigo e que depois do 11 de março, aquela história do 11 de março deu lugar a muita febre, muita loucura, muita gente que não queria já eleições, o povo não está preparado, etc. Não, o povo está preparado, o povo vai votar e vai votar com discernimento e de facto os resultados, do meu ponto de vista, foram a prova de que nós tínhamos razão a fazer o que fizemos no 25 de Abril. O que se passou a seguir, já são outras canções. Qual foi o papel do MFA também na preparação deste ato eletivo? Nesse momento já não se podia falar do MFA. Nesse momento já havia vários MFAs, na minha opinião. Repare, eu participei até dezembro de 74, curiosamente, no dia 4 de novembro fui a Santarém, à Escola Prática, à antiga Escola Prática de Cavalaria, para participar num programa da RTP, que acabámos por não conseguir gravar, sobre o 25 de Abril, precisamente, e mostraram-me umas imagens em que eu apareço com 40 anos menos, 50 e 49 anos menos, a dar uma entrevista a uma televisão alemã, da RDA, República Democrática Alemã. E eu não consigo ouvir as palavras que disse, mas eu lembrava-me daquela entrevista. Nunca tinha visto as imagens, não sabia nada. E agora, ao vê-las, o jornalista da RTP, que é o António Louçã, dizia-me, sabe, os alemães vieram cá, o cameraman e o jornalista têm agora 80, não sei quantos anos, e lembram-se ainda da forma como vocês foram pedagógicos para explicar a razão de ser do golpe de Estado e o que é que queriam para o país e não sei o quê. Eles ficaram espantados como é que vocês conseguiram ser tão pedagógicos. E eu dizia, mas é isso que se pede. À democracia pede-se que haja pedagogia. Aliás, acabei de escrever uma crónica que vai ser publicada para a semana, ou esta semana ainda, em que digo que pedagogia rima com democracia. Vamos ter eleições em 2024. Eu gostava muito que fossem pedagógicas as campanhas eleitorais. A campanha de 1975 já dividiu. Havia gente que queria. Depois algumas pessoas começaram a dizer voto sem branco. Votar em branco. Porquê? Para não se votar no PS, para não se votar socialista, para se votar na extrema-esquerda, comunista, ou DP, o que quer que fosse. Eu acho que aí, sinceramente, já não havia um MFA. Havia vários. E depois, em novembro, isso foi claro. Então acha que estes resultados das eleições de 75 influenciaram o desenrolar depois na votação? Repare, influenciaram. Eu não queria ser mal interpretado. Eu tenho muito respeito, por exemplo, pelo que foi feito pelo Partido Comunista antes do 25 de Abril. Mas houve uma certa altura em que, com o 11 de Março, com a derrota do spinolismo, os spinolistas fugiram do Spínola e os seus paniguados fugirem, com outros presos, eu acho que se criou a mentalidade. O MFA foi tomado por pessoas que de repente radicalizaram. E de repente já éramos uma república popular e já tínhamos que ter o poder popular, já tínhamos que ter os sovietes, os conselhos da revolução, os comitês da revolução e não sei o quê. O que nós prometemos foi votação, foi eleições. Não se deviam fazer eleições porque o povo não estava preparado. Então, em 74 prometemos que ia haver eleições um ano depois e agora não há porque não está preparado. Isto não pode ser. E o que se passou no dia 25 de abril de 75 foi o povo português, conscientemente ou não conscientemente, não aprovou as abordagens sovietistas, digamos, as visões sovietistas. O Partido Comunista é muito acusado e se calhar não teve as maiores culpas. As maiores culpas estão em grupos de extrema-esquerda que tomaram conta de boa parte do MFA na altura. Isso lembro perfeitamente dessa ideia, embora eu já não tivesse na tropa. Portanto, influenciou pelo menos por uma coisa. Disse assim, ao claro, isto não é um país de sovietes. Isto é um país que tem uma vontade popular expressa em votos, que dá 30 e tal por cento ao PS, que dá 20 e tal por cento ao PSD, que dá 14% ao PC, que dá 6% ao MDP. Ok? É isso, é com isso que temos de trabalhar e não com revoluções apressadas, com golpes de Estado populares, repúblicas populares e poder popular. E isso acho que foi muito importante. E o 25 de novembro, passados
estes meses seguintes, só aconteceu da maneira que aconteceu, independentemente de erros cometidos por toda a gente no meio, porque o próprio Partido Comunista e os grupos de esquerda, da extrema-esquerda, perdão, não tinham muita moralidade para se oporem a uma votação massiva em outros partidos diferentes. Era universo, era com a mão esquerda fazer o contrário do que a mão direita tinha prometido. E, portanto, acho que marcou estas eleições de 75, apesar de serem só para a Constituição, a verdade é que dissuadiram, retiraram força visões putschistas e revolucionaristas, deixem-me usar esta expressão, que prevaleciam em algumas cabeças. Influentes. Tem vários, do dia 25 de novembro e dos tempos que seguiram ao 25 de novembro, algumas tensões entre esquerda, direita, pronto. Tenho memória. Tenho várias memórias do 25 de novembro. Uma delas é que fiquei encalacrado ali. Eu estava em Leiria a trabalhar porque tinha sido punido com uma transferência para Leiria e tinha a minha família em Santarém. E tinha ido a Santarém passar a noite, com a minha filha e com a minha mulher, e no dia seguinte quis vir de Santarém para Leiria para vir trabalhar. E não consegui porque estava a estrada da Rio Maior cortada, com as barricadas, umas coisas. Bom, isto é um fé de inverno, não tem muito interesse, mas isto para dizer, eu acompanhei muito isso, acompanhei aqui já em Leiria. O que se passava, assim, nós sabemos muito, porque não havia comunicações tão fáceis como hoje, ali pelas zonas da base aérea de Montreal, porque se admitia que houvesse movimentos militares naquela zona, que eventualmente os paraquedistas, eventualmente os comandos, etc. Mas, sinceramente, isso eu filo um pouco para acompanhar colegas meus que estavam envolvidos em coisas que eu não sei bem quais eram, mas eu já estava com muito medo que ia acontecer a seguir. Ou seja, perdi aí, nesse dia, eu tive a noção de que as coisas em Portugal podiam escapar para uma guerra civil séria. E poderia ter sido um drama para o nosso país. Felizmente não foi. Mas sim, lembro-me das lutas, lembro-me dos ânimos exaltados, lembro-me das conversas no próprio trabalho com os meus colegas, na cidade as pessoas preocupadíssimas com o que estavam a passar. O programa da televisão foi cortado a meio, quando durante momentos estava a fazer uma comunicação qualquer e passou para os emissores do Norte, e me disse tudo. Tinha que acabar assim, felizmente. Felizmente tinha que acabar assim. Não morreram centenas ou milhares de pessoas. Tudo muito pouco. Tivemos lá perto. Recorda-se do dia da promulgação da Constituição? Na verdade é uma pergunta traiçoeira. Eu digo que é traiçoeira porque eu não me lembro. Quer dizer, isso deve ter sido em abril de 76. Sim, dia 2 de abril. Deve ter sido. Sim. Você tem alguma opinião, sua aprovação? Não, eu fiquei muito feliz, porque acho que a Constituição não tinha uma visão extremista de nada, tinha umas pinceladas, se calhar, um bocadinho exageradas, quando fala do socialismo, quando parece condicionar ad eterno o povo com ideias que são datadas de uma determinada época, mas não me pareceu nada de transcendente, e, portanto, eu fiquei feliz quando, em abril de 76, pouco antes das eleições que foram logo a seguir para a primeira Assembleia da República, quando tínhamos, de facto, uma Constituição, que era para cumprir. Portanto, estava habituado a ter uma 33 que não era cumprida, porque as leis todas eram a negação da própria Constituição. Portanto, sim, foi um momento importante. Talvez tenha sido o momento em que eu senti, para além das eleições de 75, em 76, quando a Constituição é aprovada, sim, missão definitivamente encerrada. Ou seja, estamos num outro mundo completamente diferente, sem retorno possível. Essa, sim, talvez a memória fica. Olhando em perspectiva, como é que caracterizava a evolução política e social aqui em Leiria, entre 74 e 76, nesses anos? Eu já disse que em 75, sobretudo, Leiria foi um barril de pólvora. Assassinaram-se aqui pessoas, porque eram do PC, porque eram do NES, porque eram da UDP, porque com
a Igreja Católica a encarcerar, como o tal Padre José da Lama de Oliveira, que é o senhor que dizia eu voto a Américo Tomás e que Deus nos livre se ganha o Humberto Delgado em 1958, é o mesmo senhor que era o dono da Igreja Católica em Leiria, que faz cicatosâmicos. As pessoas começaram a dividir-se muito e eu tinha, por exemplo, os marrazos na minha aldeia, as pessoas tinham muita apreciação por mim, porque eu tinha feito muita coisa, as pessoas reconheciam, talvez as mais antigas ainda se lembrassem do motivo e juntassem as coisas, mas a seguir a 75 as coisas começaram a esfriar. Os meus irmãos, por exemplo, que continuaram a viver cá, notavam isso. Durante o ano de 74 foi um clima de festa, o ano de 75 já foi um ano de escaramuças, um ano de crispações, de divisões, e depois acentuou-se isso, ou seja, os do PSD, do PTD na altura, os do CDS e os do PS ou da esquerda, do PC. Isso, embora à distância, porque eu continuo a referir, não estava cá a viver, mas vinha cá os meus pais e os meus irmãos, então estava cá com frequência todos os fins de semana, além de ter estado cá aquele ano em que estive com o processo de milionário em cima. Também vivi cá e, portanto, o ano de 75 foi, desse ponto de vista, exemplar pela negativa, de divisão mesmo. No próximo ano irá-se celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Acha que é importante celebrarmos esta data? Parece mal eu dizer que não, mas eu vou dizer que sim, não é por isso. Acho que sim, se deve celebrar a data. E parece mal dizer que não, mas às vezes apetecia-me fazer alguns comentários. O 25 de Abril, às vezes digo isto, quando vejo estes escândalos, eu chamo de escândalos, enfim, estes cenários que nos põem pela frente, eu digo muitas vezes, ou penso que não foi para isto que se fez o 25 de Abril. Eu gostava de celebrar o 25 de Abril da autenticidade, da genuinidade, da verdade, de menos pacote e anúncio e mais conteúdo real. Gostava de ver a política sempre em factos e não em buzzwords, em mídia, em programas de televisão, em agências de comunicação que fabricam a realidade com a qual nós lidamos. E custa-me ver celebrar o 25 de Abril como figuras de proa, pessoas cujos detalhes eu conheço muitíssimo bem e que não falam, não são muito afirmatórios. Portanto, há aqui um mix feeling, se quiser, não gosto muito dos inglesismos, mas há um sentimento contraditório de uma satisfação profunda por aquilo que foi o 25 de Abril e por aquilo que ele significou e um orgulho especial por ter estado envolvido. Na verdade, se há alguém mais orgulhoso do 24 do que do 25, porque o 25 cumpri ordens, o 24 e o 23, e o 22 preparei muita coisa que foi útil depois. Fico muito feliz por poder ainda, se é que lá vou chegar, celebrar o 25 de Abril, o 50º aniversário, mas gostaria de o celebrar de outra maneira, de o comemorar de outra maneira. E acho que nós hoje temos a sociedade dividida e vamos ver o que é que se vai passar no futuro, uma sociedade dividida entre um conjunto de pessoas que ainda não aprenderam o que é realmente a governação política de um país, embora não seja só em Portugal, eu acho que isto é assim um bocadinho em todo mundo. Faz de conta, o fingir, o fazer discursos para a Câmara. Eu não estou nada preocupado com a verdade das coisas, eu não estou nada preocupado com a autenticidade, eu não estou preocupado com as consequências gravíssimas que vamos sofrer daqui a 2 anos ou 3 por causa disto, daquilo ou daquilo outro. Eu estou preocupado em ganhar votos, em fazer umas eleições mais umas, em que vou apelar às emoções das pessoas que vão em manifestações, em comícios inflamadíssimos, votarem em alguém. Não devia dizer isto, mas eu já não voto. Decidi não votar por ato militante, não é por fuga, não é por fuga ao dever de cidadania, é porque a cidadania não é isto. Não é eleger pessoas que nos enganam todos os dias. E não é eleger pessoas que criam condições para quem, durante 40 anos, governou este país, estar qualquer dia a querer governar outra vez. E a conseguir, com votos. Com votos. O Hitler subiu ao poder por votação. As comparações não se devem fazer
desta maneira, eu sei, mas a minha grande preocupação neste momento é quanto mais enfatizamos o 25 de Abril sem analisar o que é que estamos a falar, nós mais caminhamos para dividir a sociedade portuguesa entre quem defende, de facto, a liberdade, que são, eu diria, cada vez menos pessoas, a massa pouco interessada por estas coisas, que vai para onde as coisas caírem, e depois um grupo muito aguerrido que está neste momento a formar-se, grupo de opinião extremamente perigoso, que eu não sei onde é que nos vai levar, mas eu costumo sempre pensar, eu vejo a realidade como pêndulos. Quanto mais eu estiro para a esquerda, mais o pêndulo, quando se solta, vai para a direita. Direita ou esquerda, aqui não tem nada de... São só física pura. Portanto, celebrar o 25 de Abril, sim, mas eu gostava de celebrar só um 25 de Abril diferente do que vai ser celebrado. Ou melhor, se calhar há 10 milhões de portugueses a celebrarem o 25 de Abril, cada um com o seu na cabeça, admito eu. Mas, como eu acho que a visão que eu tenho do que foi o 25 de Abril, do que de belo trouxe e significou, tem pouco a ver com isto. E o 25 de Abril não foi só o 25 de Abril. O 25 de Abril foi o 25 de Novembro também. Foi o 11 de Março também. Foram as vicissitudes do meio do percurso. Um povo não muda do 8 para o 80 ou do 80 para o 8, conforme. De um momento para o outro, sem incidentes. Há incidentes, há que assumir isso. Há que dar uma palmatória, há que reconhecer. Eu tenho, não, qualquer um de vocês tem, vocês são historiadores ao caminho nisso. Têm no Centro de Documentação 25 de Abril em Coimbra uma carta que eu considero deliciosa com um parágrafo do Dinis de Almeida. Sabe o que é o Dinis de Almeida? Major Dinis de Almeida, Fittipaldi das Chainides. Dinis de Almeida foi preso no 25 de Novembro. Escreveu de Custóias, no Porto, onde estava preso, para o defensor oficioso dele, que é o Salgueiro Maia. Major Dinis de Almeida, capitão Salgueiro Maia, major, capitão. O Maia, defensor oficioso do Dinis de Almeida. Ele escreve uma carta, tem um parágrafo. Aliás, 2 parágrafos. Um diz: eu sempre disse que nós não nos devíamos ter radicalizado tanto. Nós não percebíamos nada de política. Nós devíamos ter entregue a política aos políticos. E depois fala de pessoas concretas e diz: eu nunca achei que isto é um rapaz que foi considerado um dos extremos responsáveis pelo 25 de Novembro. Ele, na prisão, diz isto. Escreve isto. Está lá escrito para quem quiser ler. Qual é o 25 de Abril que estamos a comemorar? O do Dinis de Almeida arrependido, dentro de uma prisão em Custóias. O de um Salgueiro Maia que morreu com cancro, mas se calhar morreu com uma depressão brutal, motivada por muita coisa que foi feita, sendo homem de uma genuinidade e de um peito aberto, como ele sempre foi. Qual é o 25 de Abril? O Salgueiro Maia morreu ali em 92, mas nunca passou da cepa torta. E, no entanto, foi talvez o homem mais importante do 25 de Abril. Não apareceu na televisão muito, mas foi das pessoas que, na humildade no seu posto, que era capitão da Escola Prática de Cavalaria, fez o que tinha a fazer, deixou de ser necessário, voltou à sua casa, à sua família, à sua profissão, de forma humilde, discreta. Muitos outros não fizeram isso. E, portanto, qual é o 25 de Abril que estamos a comemorar? Eu diria, ok, mesmo assim, vale a pena. Mas gostava que fosse outra coisa. Está a ver? Que memórias mais marcantes é que gostaria de destacar deste período? Deste período de 25 de Abril? Sim. Conhece algum episódio, assim, alguma memória mais marcante desses dias? Olha, eu falei agora de pedagogia, falei de eleições e falei de uma crónica que vai ser publicada um dia destes em Marjão Lírio, em que falava de pedagogia e de democracia. O avô, falei há bocado, o avô morreu com 102 anos. Era analfabeto. Discutíamos da maneira mais erudita que podem imaginar, ou seja, não era culto no sentido de... não era letrado, mas tinha uma sagacidade, uma sabedoria, capacidade de interpretar o mundo absolutamente invejável, que a maneira de ter hoje. E em 1975 ou 6, mas talvez em 5, foi votado pela primeira vez na vida. Atenção, não sei se não teria votado no tempo do antigo
regime. Como ele era chefe de família, o chefe de família tinha um direito a voto, não sei se ele votou, se não votou, mas provavelmente alguém votava por ele. Ele nunca se meteu muito em política. Mas ele, quando chegou à altura, ele dizia assim, tenho que votar bem, mas eu nunca na vida dizia votar neste, naquele, mas tenho que votar bem. Mas tu diz-me lá em quem é que eu devo votar? Não digo nada. Digo que pense, ouça, veja a televisão, ouça as pessoas, converse com pessoas, peça opiniões, mas a mim não me vai pedir porque eu não devo votar. Ele foi votar. Quando veio da votação, disse-me assim, pensei que aquilo era mais difícil. Assim, então, sabes, eu não sabia que ia votar, mas depois olhei lá para o papel e vi lá a minha ferramenta. Votei nesses. Qual era a ferramenta? Era uma enxada. Qual era o símbolo da UDP na altura? Uma enxada. Portanto, o meu avô, na sua genuinidade, para ele votar foi escolher aquilo que ele conhece melhor, que é uma enxada. Por acaso escolheu e votou num partido de extrema esquerda, que era a UDP na altura. Não sei se têm noção disso, mas... Porque é que isto para mim é metaforicamente muito importante? Este homem votou não pelos discursos inflamados da televisão, não pelos artigos incendiários dos jornais, não pelos berros dos vizinhos, mas pela única coisa que lhe dizia muito, é a sua ferramenta de trabalho. Ele cava todos os dias, cavou. Ele tinha na altura já 90 e tal anos, se calhar já não cavava, mas tinha cavado. E diz com uma genuinidade. Eu pensei assim, este homem nem sonha em quem é que votou. Não faz ideia. Se calhar votou em valores que vale a pena olhar para eles, mas nunca votaria em consciência naqueles valores. Mas foi inchada. E esta linguagem simples, esta linguagem próxima das pessoas, que eu gostaria que o 25 de Abril tivesse trazido. E trouxe-me no primeiro momento. Depois, sinto muito, mas acho que tenho perdido isso cada vez mais. E, portanto, guardava esta imagem de uma enxada, um camponês conservador, defensor da obra que o Salazar fez, com as estradas e as escolas, etc. Mas também questionando muita coisa que estava a correr mal. Que diz, eu votei na enxada, que é a minha ferramenta. A democracia é isto. É votarmos naquilo que está próximo de nós, que faz sentido para nós, que nos acrescenta valor. Se nós devolvermos à política este lugar, eu fico muito feliz e gostaria muito de celebrar muitos 25 de Abril. Se não, continuarei a celebrá-los, mas com algum desgosto.